A nossa questão de número 24 é uma questãozinha que fala sobre o princípio de Le Chatelier e as perturbações em um equilíbrio. É um assunto muito comum na segunda fase da UES. Mas a UES costuma cobrar de que maneira? Te dá uma situação, uma reação química, um equilíbrio, e te diz que aumentou a concentração de uma espécie, ou que diminuiu a temperatura, ou aumentou a pressão, para tu analisar para onde o equilíbrio está sendo perturbado. Nesse caso, na provinha de hoje, a questão colocou as definições sobre as perturbações de temperatura, de pressão e de concentração, certo? E aí tu tinha que marcar a opção verdadeira. Vamos dar uma olhadinha nos itens. O item A fala assim para a gente, ó. Quando se diminui a temperatura de um sistema, desloca-se o equilíbrio liberando menos energia, ou seja, a reação endotérmica é favorecida. Professor, ele falou aí na energia, eu fiquei confuso. Não precisa tu pensar nessa energia. Lembra daquele detalhe? Quando eu aumento a temperatura de um equilíbrio, ele é favorecido no sentido endotérmico. Quando eu diminuo a temperatura de um equilíbrio, ele vai ser favorecido no sentido exotérmico. A perturbação com o aumento da temperatura é no sentido endo, e a perturbação na diminuição da temperatura vai para o sentido exo. Então o item está errado, porque ele diz que a diminuição da temperatura favorece o sentido endotérmico. Não, está errado. O item B fala o seguinte, ó, aumentando a quantidade de uma substância, reagente ou produto de uma reação, o equilíbrio se desloca para ser restabelecido, produzindo mais dessa substância. É o contrário. Lembra que quando tu adiciona uma substância, o equilíbrio é deslocado no sentido contrário àquela substância, para consumir mais rápido aquela espécie. Então, se eu adiciono um reagente, o equilíbrio é deslocado para o produto. Se eu adiciono um produto, o equilíbrio é deslocado no sentido do reagente. Portanto, o item B também está falso. Bora dar uma olhadinha no item C. Diminuindo a pressão total, o equilíbrio tende a deslocar-se para o sentido de maior volume. Lembra com relação à pressão o seguinte, quando eu aumento a pressão de um equilíbrio, ele é deslocado no sentido de menor volume gasoso. E quando eu diminuo a pressão de um equilíbrio, a tendência é que eu desloque ele no sentido de maior volume gasoso. Vamos dar uma olhadinha de novo no item. Eu vou diminuir a pressão total. Então o equilíbrio vai deslocar no sentido de maior volume? Perfeito. Então a resposta da questão é a letra C. Mas vamos dar uma olhadinha no item D também. O item D diz assim, ó, quando um catalisador é adicionado ao sistema, ocorre alteração na concentração das substâncias e o equilíbrio se deslocará para aumentar a velocidade da reação. Quando eu adiciono um catalisador, o equilíbrio não é afetado. Eu até faço a reação chegar ao equilíbrio mais rápido, mas ele não vai perturbar o equilíbrio em nenhum sentido. Por isso esse item D está errado. Beleza? Resposta da nossa questão 24, letra C.